Meu pastor, meu amigo, meu irmão, meu camarada, tudo que eu posso usar de adjetivo bom. Esse cara aqui é bênção na minha vida. É o cara que eu chego e falo só, cara, tô bem não, tô revoltado, tô triste. Isso aqui é pecado, isso aqui não é, me ajuda. É esse cara aqui que vai abençoar a gente essa manhã. Amém. Deus abençoe, meu querido. Bom dia, gente. Desculpem a voz, tá? 3 dias no frio faz isso com a gente mesmo. Para mim, é uma enorme responsabilidade suceder quem já foi e anteceder quem está para vir. Mas é uma tarefa que a gente assume com muita alegria no coração e, ao mesmo tempo, confiando no privilégio que o Senhor nos dá de expor a palavra. E o que o Yuri disse é verdade. Nós somos frutos disso aqui, de um acampamento. E nossa amizade sempre se deu à distância. A gente nunca pensou que a gente um dia fosse morar na mesma cidade. Mas Deus fez isso conosco. Eu estava a 450 quilômetros daqui, na minha cidade natal, que é a cidade onde o Manu nasceu também. Hoje ele está em São Paulo, né, Manu? Está estudando. Mas nós nascemos lá. E um dia Deus disse, você vai sair de lá. Você vai ir para Poços de Caldas. E aqui nós estamos. É onde meu primeiro filho vai nascer, e espero que todos os outros também. É onde eu permaneço e espero permanecer. E eu espero também, assim, que o Yuri tenha uma certeza no coração dele. Vocês lembram da cena da caminhonete hoje de manhã, né? Se o Yuri não fosse crente, ele seria o cara do banco de trás. A diferença é que, ao invés de funk, ele ouviria Ivete Sangalo. E eu vou ser eu seria o motorista dele. Só que eu levaria você para o acampamento e faria assim, ó, fica aqui, seu miserável, aqui você vai aprender. Yuri, onde você está, Yuri? Aqui. É nós, estamos juntos, certo? Mas bem, nossa palavra-chave é quebrantamento hoje. E o texto de hoje, gente, que nós vamos ler, é o Salmo 51. Vou pedir para você... Rapaz... Olha aí o trio, valeu, gente. Os caras já acharam antes de todo mundo, hein? Salmo 51. É um texto, eu acho, conhecido, a gente tem aí uma familiaridade com ele, e o meu objetivo hoje... Nossa, estão ruim mesmo, hein, gente? Olha só os 3 aqui. Bom, tá. Tu vai achar Salmos na Bíblia aqui, que tristeza, né? Salmos é Antigo Testamento, tá, gente? Só para avisar aí, às vezes o pessoal fica perdido. Aí, Salmo 51, boa. É um texto longo, são 19 versículos, né? Mas vamos aproveitar que está todo mundo de pé, e eu vou ler, e aí quando eu usar o versículo de destaque, eu vou pedir para você ler comigo, tá? Então, acompanhe aí, por favor, o Salmo 51, versículo 1 até o versículo 19. Começando no título dele, que é essa parte em itálico que está destacada logo acima aí do versículo 1. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde do teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Vamos ler agora o 17, gente, versículo 17. Agora, não importando a versão que você tem, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, mas se a sua for diferente, não tem problema não. Vocifera o versículo com toda a força do seu pulmão a partir de agora. Vamos lá? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai glorioso, Pai de misericórdia, Pai de consolação, nós estamos aqui já no terceiro dia desse acampamento, tendo já ouvido verdades preciosas e prestes também a ouvir mais porções a respeito da Tua palavra. Ó Deus, o tema que temos tratado é singular, é importante, e cada uma das aplicações certamente fará bem e tem feito bem a cada um de nós. Que a Tua palavra continue falando, que a Tua palavra continue expressando, ó Deus, a verdade contida nela, e que os nossos corações a recebam, e que os nossos corações sejam transformados por ela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós temos a missão aqui hoje de manhã de falar a respeito de quebrantamento. E para falar de quebrantamento, nós também precisamos falar de arrependimento. Arrependimento, do ponto de vista teológico, é uma das doutrinas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais fáceis de você ignorar a importância dela. Por quê? Porque para muitos, e eu não sei se isso é exatamente um defeito, ou se é um senso comum que a gente nunca procura consertar, nós entendemos que arrependimento é quase como um pedido de desculpas quando a gente erra contra Deus. Então, a partir do momento que você sabe que você errou, você junta lá os seus pecados, e aí você diz: Senhor, me perdoa. Foi mal. E aí Deus olha para aquilo e pensa: beleza, está carimbado, está perdoado, segue a vida. Nos nossos cultos nós temos momentos assim, de contrição, de confissão de pecados, e para muitos isso é quase que um alívio de consciência protocolar semanal. Você está ali e de repente você vai pedir perdão e a sua vida continua. Muita gente acha então que arrependimento é a coisa mais simples e fácil do mundo, é só pedir desculpa, é só dizer assim: Senhor, eu errei. E é muito verdade mesmo, que se isso fosse desse jeito, os efeitos dessa atitude não seriam percebidos, pelo menos do ponto de vista positivo. Quem faz isso não é desafiado a mudar e tem uma visão equivocada de quem Deus é. E é por isso que eu me preocupo com isso quando a gente fala sobre quebrantamento, porque quebrantamento é um aspecto do arrependimento. Se você fosse perguntar para quem estuda esse tema, se o arrependimento é antes do quebrantamento, ou o quebrantamento é antes do arrependimento, ou se os dois são a mesma coisa, você veria uma diversidade de opiniões. E é exatamente por isso que eu acho que nós precisamos estudar isso a fundo, para que nós possamos compreender um pouquinho do nosso coração. Porque o pedido de perdão, ao mesmo tempo que ele é muito importante, ele não é fácil. É difícil demais pedir perdão. E principalmente no contexto em que Davi se encontrava, pedir perdão em público por um pecado que ele cometeu, e esse pecado em específico não é descrito aqui, mas se você prestou bastante atenção na leitura, até um toque que eu gostaria de dar para você. Toda vez que você lê um salmo que tem uma indicação de autor, tipo Salmo de Davi, ao mestre de canto, isso é o versículo 1 do salmo lá no original. Então,
a indicação de autor e de contexto é importante para você entender da onde e quando que essas palavras surgiram. Não foi um momento simples lá onde o autor estava contemplando a natureza e aí ele começa a escrever. No caso de Davi, ele escreveu esse salmo quando ele foi confrontado pelo profeta Natã após ter estado com Batseba. Essa história está no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Depois, se você quiser ler. Mas resumindo aqui para você. Davi estava passeando lá uma tarde no seu palácio real e ele enxerga uma mulher se lavando, tomando banho. Naquele tempo você não tinha banheiro, chuveiro elétrico, água encanada, então geralmente esse tipo de higienização era feita nos fundos da casa, onde estavam ali as cisternas que o pessoal cavava, e como o palácio real ficava num monte alto, então era muito fácil para Davi observar o seu reino, até que um detalhe chamou a sua atenção, e ele procurou saber quem era aquela mulher, e a chamou para passar a noite com ele no seu palácio. E essa mulher acaba engravidando. Só que para mascarar o fato de que Batseba engravidou de Davi, ele mandou vir da guerra o marido dela, que era um soldado chamado Urias, e disse, vai lá e passa a noite com a sua esposa. E ele não quis. Ele falou, não, a guerra está estourando aqui, eu preciso ajudar o meu povo. E aí Davi usou da sua autoridade como rei, trouxe Urias de volta, o embebeda e faz com que ele então volte para casa e fique com a sua mulher. Só que não aconteceu nada naquela noite. E quando Urias volta para a guerra, Davi dá uma ordem para o comandante. Ponha na primeira fila, para que a primeira flechada que vier atravesse o coração dele e ele morre. Só que como que fica a história? O soldado voltou para casa, passou a noite com a esposa, e a esposa grávida, logo todo mundo pensou, é do marido. Essa era a ideia na frente do povo. Depois da morte de Urias, o que Davi faz? Manda que Batseba vá morar com ele no palácio. Então veja, a reputação de Davi era mais ou menos assim, nossa, que rei bom é esse? Você viu que rei bondoso, que rei maravilhoso? Ele nem sabe quem é a mulher engravidou do marido, que era soldado, o nenê está lá sendo gestado no ventre dela, o soldado morre e o rei vai lá e leva a mulher para morar com ele, vai adotar o filho como se fosse dele. Esse rei é top. Esse rei é o orgulho de Israel. Aí o profeta Natã, em segredo que eu digo assim, porque ninguém ficou sabendo disso, a não ser ele e o próprio Davi, chega lá e conta uma história. Ele diz assim, havia um homem num certo país que tinha muitas ovelhas, e um homem pobre que tinha uma só. E esse homem rico, cheio de ovelhas, recebeu uma visita na casa dele e disse assim, vou oferecer um almoço. Só que em vez de pegar as ovelhas dele, ele foi lá e pegou a ovelhinha do pobre. Mandou trazer, matou e ofereceu a carne dela para as suas visitas. Davi ouviu essa história e ele reagiu da seguinte forma, esse homem merece morrer. Aí você pensa, olha como Davi era justo, né? Ele quer punir roubo com a pena de morte, com a pena capital. E aí sabe o que o profeta Natã faz? Ele diz assim, sabe quem é esse homem? É você. E no momento em que Davi ouve isso, ele escreve esse salmo. Veja, o segredo por trás do arrependimento é porque nós sempre somos muito duros quando nós estamos julgando condutas alheias, conduta do outro. Mas eu tenho certeza que se você tivesse no lugar de Davi, ouvindo a mesma história, só que ao invés de ovelhinhas fosse um quarto e um banheiro entupido, você geralmente diria assim, pastor, você tinha que mandar esse cara embora. Você tinha que mandar quem fez isso para a rua. Ele nunca mais ia voltar para o acampamento. Aí a gente diz assim, então, pois é. Esse cara provavelmente é você. Você vê como que arrependimento é complexo? Todos nós concordamos que o erro tem que ser punido e as pessoas têm que pagar. Mas quando a gente coloca o nosso pescoço, nós temos várias defesas e justificativas. E o motivo pelo qual nós estamos falando isso é porque essa é a tendência natural do nosso coração. Mas mais do que isso, nosso acampamento, você sabe bem, é voltado para o público adolescente que está se preparando para ir para uma universidade ou para você que é universitário.
E o mundo onde nós estamos vivendo é um mundo que tem lidado com essa questão de arrependimento, de culpa, de um jeito diferente. E ele tem usado tudo que está à sua disposição, em termos de doutrina, em termos de ensinamento, para mudar um pouquinho a nossa cabeça sobre esse tema. Então, eu quero dar esse enfoque hoje, na necessidade do arrependimento. Eu vou nomear, então, nossa pequena exposição, pequena mesmo, com esse título. O que a Bíblia diz, simples assim, sobre o arrependimento. Bom, o que nós podemos encontrar nesse texto é que Davi se convenceu que ele precisava se arrepender. Mas por quê? Então, eu queria começar justamente por isso. Se você fosse pensar na reputação de Davi como rei e como servo de Deus, confessar o que ele havia feito não traria a ele nenhum benefício, porque a reputação dele ficaria destruída, o seu reino seria provavelmente questionado e ele não seria mais um exemplo nas mãos do povo. Então ele preferiu lidar com isso de uma outra maneira, inventando talvez ali justificativas para não levar adiante todas as coisas que ele fez. Tanto é que esse salmo, você nunca vê Davi falando assim, Senhor, me perdoa porque eu adulterei, me perdoa porque eu matei um homem inocente que não tinha nada a ver com a história. Davi não dá nome para o seu pecado, você percebeu, né? A gente leu o salmo inteiro e não tem uma menção sequer a adultério ou a qualquer coisa assim. Mas eu entendo que isso não quer dizer que Davi não se arrependeu de verdade. Para mim isso quer dizer que Davi entendeu os motivos que o levaram a escrever esse salmo. Então pense comigo, do que eu preciso para me arrepender de verdade? Qual é a causa, primeiro ponto, do arrependimento? A primeira coisa que nós notamos nos versículos de 1 a 5 é que Davi está diante de alguém, se vê diante de alguém que não cometeu e nunca cometeria as mesmas coisas que ele. Então Davi se comparou com o Deus que o estava confrontando e a partir daí ele teve ciência do quão odioso esse pecado era. Nós estamos falando de alguém que cometeu vários pecados em uma atitude só. De repente, se você aí, está pensando, bom, eu nunca fiz nada disso, nem perto disso, então provavelmente esse texto não é para mim. Eu quero poder mostrar para você que o motivo pelo qual você pensa assim é porque lhe falta o que aconteceu com Davi. Davi, naquele momento, teve uma visão da santidade de Deus. Sabe por quê? Porque ele enxerga Deus como alguém completamente diferente dele. Eu resumo isso no versículo 4. Davi diz assim, eu pequei contra ti. O que é curioso, porque Davi pecou contra uma família inteira. Mas ele diz, eu pequei contra ti somente. Você vê que interessante? Davi entendeu que o pecado dele contra outras pessoas também era uma ofensa direta a Deus. Por quê? O texto diz assim, eu fiz o que é mal aos teus olhos. E olha que conclusão que ele chega. Se você é desses que gosta de escrever a Bíblia, marcar a Bíblia, anotar, destaca essa frase aqui, ó. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, o pecado que Davi cometeu, quando comparado à maneira que Deus faz as coisas, fez com que ele chegasse à seguinte conclusão: Deus nunca na vida faria isso. As ações de Deus, por serem boas, nunca são feitas da maneira que eu faço as coisas. Então, quando você está lidando com Deus, quando você está lidando com um Deus santo, você vê que esse Deus não tem justificativa alguma para o que ele faz, a não ser que ele é santo. A santidade de Deus é a causa do nosso arrependimento, por quê? Porque quando eu me comparo com Ele, eu me vejo diante de alguém que nunca faria absolutamente nada, a mesma coisa que eu faço. É por isso que daí Davi começa a confessar outras coisas muito importantes. No versículo 3 ele diz assim, eu conheço as minhas transgressões. Quer dizer, eu sei o que eu fiz. No 4 a gente já falou, ele diz, eu pequei contra ti, o que eu fiz te ofendeu. E no versículo 5, ele chega a uma conclusão que para nós é muito importante. Eu nasci na iniquidade. Por que Davi chegou a essa conclusão? Porque Davi entendia, e ele entendeu,
que todas as coisas más que ele faz têm que vir de algum lugar. E como Davi estava sozinho, quando ele contemplou ali a cena que o levou ao adultério, ele não tinha mais ninguém para culpar. Não foi alguém que disse assim, ó rei, quando você estiver lá andando no seu palácio, olha na direção daquela árvore lá, você vai ver uma coisa que você vai gostar. Não. Davi mesmo procurou o seu pecado, então ele não tinha ninguém para culpar. Eu fiz o que é mal, e eu fiz isso porque isso está dentro de mim. Agora, veja como que a atitude de Davi antes de ser confrontado por Natã é uma atitude que a gente pode perceber um certo paralelo, principalmente nos meios acadêmicos e escolares que a gente vive hoje. Eu não sei se você reparou, mas hoje nós temos vivido uma época em que a palavra-chave é relativismo. Não tem verdade, não tem mentira. Os teóricos estão criando um mundo cinzento, em que todas as respostas são depende. Mas esse mundo cinzento, onde eu e você estamos vivendo, é um mundo que não tem produzido consciência limpa. É um mundo que tem ficado cada vez mais perigoso, principalmente para quem tem opiniões diferentes. Então esse mundo cinzento, que na teoria deveria ser faça o que você quiser e está certo, na verdade tem encurralado a gente, principalmente a gente que é cristão, porque os nossos valores não combinam com os valores que eles estão tentando destruir. Então observe que hoje nós estamos gastando muito tempo, muito papel e muita energia para eliminar da sociedade o conceito de culpa. Por que hoje eu e você precisamos conviver com a culpa? A culpa nada mais é do que o resultado da inveja de quem quer ser como você e não consegue. A culpa é o resultado de você viver oprimido pela sociedade patriarcal que obriga você a ser uma coisa que você não precisa ser. Então a palavra opressão hoje em dia tem sido confundida com a busca de um valor certo e errado. E quando você defende que não existe certo e errado, quem é que define o que é certo e errado? Nós temos que ter uma referência para isso. E quando você que é cristão diz, não gente, nós temos que parar com isso, existe sim certo e errado, você vai olhar e vai ver a reação das pessoas em relação ao que você disse. Você vai ser o opressor, você vai ser a pessoa retrógrada que vive num mundo que não existe mais. E aqui, gente, só em termos de estatística, né, para a gente poder ter algumas coisas mais palpáveis. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês no espírito da honestidade, de verdade, não é pergunta constrangedora não, do tipo assim, foi você lá do acampamento, lá do quarto amarelo, foi você, seu miserável? Não é isso que eu vou perguntar não. Mas o que eu vou perguntar é o seguinte, você que é cristão assim, sabe? Você que tem uma postura decente como cristão, você que é um crente convicto, você se sente intimidado lá no seu ambiente escolar ou universitário para proclamar as coisas que você crê? Você fica com medo de falar as coisas? Levante mais alto a mão aí. Olha ao redor, veja quantas mãos estão levantadas. Beleza, obrigado, gente. Vocês que não levantaram a mão, vocês são crentes ou vocês não têm medo? Vocês são destemidos ou vocês não são crentes? Não, assim, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque sabe da onde que vem esse medo? Sabe da onde que vem esse medo que a gente tem? A gente tem, assim, uma série de temores que, na minha visão, são totalmente alinhados com os temores de Davi. Primeiro deles, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Segundo, mas eu não vou ter amigos. Se eu for uma pessoa que critica os valores do mundo onde eu estou, quem que vai querer se relacionar comigo? Terceiro, mas eu estou sozinho. Ninguém vai falar nada. Quer ver uma outra? Lá na sua escola, de repente, ou na sua faculdade, de repente, do nada, numa disciplina lá, numa matéria que não tinha nada a ver com o assunto, o seu professor começou a te perguntar coisas sobre aborto, sobre quem que concorda com aborto, sim ou não. Vocês já tiveram esse tipo de debate na escola? Já tiveram? Quem que de repente assim viu a sala ser dividida em dois grupos, para um grupo argumentar, por exemplo, a favor do casamento gay e quem é a favor, quem é contra? Vocês já tiveram isso na escola?
Então, vocês sabem por que isso acontece? Vocês imaginam por quê? Esses dias eu estava dando um curso lá na igreja e eu falei sobre esse ponto, na última sexta-feira. Se você pegar o documento oficial do governo do Brasil, que regula todas as instituições de ensino básico e superior, que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a última edição, a edição mais recente, é de 2018. O documento tem 600 páginas. E nessas 600 páginas vai ser descrito ali, ponto por ponto, o que cada turma, cada ano escolar, cada ano daquela fase ali tem que ensinar, o que tem que ter em cada disciplina. E o que é interessante é que, segundo o Ministério da Educação do nosso país, no Brasil, você que é um estudante, você não tem que ser uma pessoa que sabe somar, que sabe dividir. Você tem que ser uma pessoa que sabe criar senso crítico. E como é que se cria senso crítico? Debatendo. Então, o seu professor que faz isso, ele não é um lunático, ele está seguindo uma orientação superior. E sabe por que ele está fazendo isso? Porque o objetivo claro e manifesto daquele documento é mostrar para você o seguinte: temos que aprender a construir uma sociedade sem preconceitos, inclusiva, e aí todos os termos que você conhece bem. Quem que sai perdendo com isso? Nós. Porque os únicos que estão sendo deixados para trás somos nós. Por exemplo, você sabia que a BNCC obriga os alunos do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, a terem educação religiosa? Você sabia? Você que é do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, levante a mão aí. Na sua escola tem ensino religioso? Tem? Tem ensino religioso? Não tem, né? Então, sabe por que não tem? Porque nessa aula, segundo o manual lá, segundo a BNCC, você tem que estudar religiões, principalmente de matriz africana. Aqui em Poços tem caso de pai de santo, mãe de santo, que vão inclusive trajados assim a caráter, para poder ensinar para as crianças que a religião deles é amor, é paz, e essas coisas assim. Até uma das mães aqui da igreja, ela me contou que ela falou assim lá na escola dela: eu vou chamar o meu pastor para palestrar aí também. E aí eu e o pastor Silvio vamos tirar para o ímpar, para ver quem que vai. Mas esse é o ponto, gente. Quando você enfraquece o conceito de certo e errado, você também enfraquece a necessidade de se pedir perdão. E aí o que passa a ser objeto de culpa e de errado? É quando você não permite opiniões contrárias à sua. Quando você aceita tudo, na prática, quem sai perdendo é você, que tem valores, que acredita em coisas, que sabe que tem que ser certo e errado. Então, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e ele enxergou a santidade de Deus, a única reação dele foi: eu pequei, o erro está comigo. Veja, não é um bom negócio você querer fingir que a culpa e o erro não existem. Não é um bom negócio você querer ser relativista. Não é um bom negócio você achar que na vida tudo é cinza. Você vai incorrer no mesmo erro de Davi. Uma sociedade cinzenta, uma sociedade sem freios, é uma sociedade que não tem nada para se desculpar. E a nossa qualidade de vida vai piorar. O que é crime hoje no nosso país? Discordar. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem tantos problemas com discórdia, se você não aceita que se questione o seu modo de vida, você está vivendo de maneira frágil. Porque se tem uma coisa que o cristão sabe e fez a vida toda, é justificar o seu ponto de vista. É defender o seu ponto de vista. Você que é cristão, você crê em coisas que dão para ser explicadas. Se você não sabe explicar a sua fé, você inclusive vai ter muitas dificuldades para manter um proceder digno diante do Deus que você crê. Então, arrependimento, gente, a causa dele, quebrantamento, estou falando de quebrantamento, começa com a santidade de Deus. A santidade de Deus é a causa. Sem você reconhecer em Deus a fonte do certo e do errado, do correto e daquilo que é incorreto, você não tem como se arrepender. E aqui cabe uma palavra a vocês que são crentes. Nunca na vida
nós tivemos a ilusão que quando nós organizamos um acampamento para crentes, a gente não vai ver o pecado, a gente vai ver. Nunca passou pela nossa cabeça que se o acampamento é de crentes, nós não vamos ter ocorrências pecaminosas. Nunca isso passou pela nossa cabeça. Então você que é crente, você tem uma obrigação moral diante do seu Deus de saber reconhecer o certo e o errado. E a minha pergunta para você agora é: você vive assim? Você aguenta um confronto direto? Ou você é daqueles que sempre tenta inventar uma justificativa, inventar um raciocínio para tirar o corpo fora? O nosso Deus exige posicionamentos, inclusive com relação a isso. Então, gente, não brinquem com isso. Não brinquem com essa história de certo e errado. Quer viver como se isso não existisse? Perfeito. Você vai achar que isso elimina a culpa e eu não tenho mais nada para confessar. Você vai perceber para onde você vai e o que vai acontecer com você se você continuar desse jeito. Você vai ser o menino dos olhos ou a menina dos olhos do mundo onde você está. Mas quem é que vai te refrear? Quem é que vai colocar um freio, uma direção, um volante? Ou você vai ser aquele que só vai acelerando e não vê o que vai deixar para trás? Cuidado. Tenham cuidado. Segunda coisa sobre quebrantamento. Se a santidade de Deus é a causa, eu acredito também que a santidade de Deus é a solução. Nos versículos a partir do 6 até o 13, pelo menos, Davi está se reaproximando do Senhor. Isso eu acho fantástico. Sabe por quê, gente? Porque Davi viveu no tempo anterior à vinda de Cristo. Então Davi não poderia orar em nome de Jesus, me perdoa, Deus. E ele também não era uma questão de simplesmente oferecer um sacrifíciozinho lá, um cordeirinho morto e está perdoado o pecado. Tem gente que acha que era assim que Deus salvava no Antigo Testamento. Haja cordeiro para morrer, portanto pecado. Não, gente, de jeito nenhum. Vocês perceberam o que Davi fez aqui? Num tempo anterior à vinda do Messias, e sem mencionar nenhum tipo de sacrifício pelo pecado, o que Davi faz? Davi se volta para o Senhor e diz assim para ele: Senhor, compartilha da tua santidade comigo. A santidade de Deus era a causa de Davi se sentir culpado. Então o que Davi faz? Ele fala assim para Deus, versículo 10: Senhor, cria em mim um coração puro. Ou seja, Davi entendeu que só Deus poderia resolver o problema dele. Davi se aproxima de Deus e diz: Senhor, só a tua santidade pode me fazer santo. Davi teve um entendimento de redenção voltado para o Senhor antes mesmo da vinda de Cristo. Por quê? Porque se Deus é aquele do qual vem o nosso conceito de moralidade, Deus também é aquele que pode incutir essa moralidade em nós. Como as pessoas se convertiam no Antigo Testamento? Quando você via as exigências da lei e você se via incapaz de cumpri-las, e desse momento em diante, desse momento em diante, o que você fazia? Você fazia assim: Senhor, eu me aproximo de Ti humilde, porque eu não consigo cumprir o que o Senhor deseja. Mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me auxiliar. Desculpa você que está vendo essa gravação. Desculpa, gente. Terceiro dia de acampamento é difícil. Eu acho que muitos de nós precisamos de uma visão muito assim, aprimorada das coisas relacionadas principalmente ao Antigo Testamento, por causa disso. Porque parece que lá no Antigo Testamento todo mundo que morria ficava esperando lá, aí quando Cristo veio ele levou todo mundo assim. Não. A lei de Deus, ela é do jeito que ela é, justamente por causa do pecado. O pecado é que impôs algumas necessidades. Obrigado, Ian. Então, todas as vezes que a gente percebe o Antigo Testamento falando em pecado e em arrependimento, a frase que resume isso é: Senhor, dentro de mim não existe o que é capaz, o que é necessário para que eu possa obedecer a tua lei. Então o Senhor tem que criar em mim. E o que Davi faz então? Ele fala assim: Senhor, cria um coração novo, cria um coração puro.
dentro de mim. E a minha pergunta é essa: por que você acha que Davi pediu um coração puro? O que tem a ver o coração com isso? Nós estamos falando sobre isso desde o primeiro dia. O coração, gente, é como a Bíblia resume, é como a Bíblia sumariza todas as motivações, todos os desejos, e palavra que eu mais gosto, que é a de Jonathan Edwards, as afeições do nosso ser. Sem apego, sem apreço a Deus, eu não consigo servi-lo. Então, quando eu estou diante do Deus que eu amo, e eu sei que eu o desagradei, eu vou até esse Deus, suplico o seu perdão, porque eu o amo. E aqui é que está uma das dificuldades que a gente tem quando a gente observa o proceder de algumas pessoas dentro da igreja. Vejam, gente, eu não precisaria perguntar para você se você acredita que todo mundo que está dentro da igreja vai ser salvo, porque você sabe que não. Mas a questão para mim é: por que existem pessoas que não vão ser salvas e elas estão ainda assim dentro das nossas igrejas? Por que esse povo não sai? Por que eles permanecem? E a grande resposta para essa pergunta tem a ver com o que Davi pede aqui. O apego das pessoas é natural. A afeição do coração delas é natural para aquilo que desagrada a Deus. Quando você se converte, o seu coração é onde a conversão começa. Por quê? Porque aí você começa a ver a santidade de Deus não como uma coisa ameaçadora, mas como algo do qual você não quer se afastar. Você olha para Deus e você vê Deus como o objeto mais precioso que existe. Você olha para Deus e você diz assim: esse é o objeto do meu amor. E aqui, gente, entendam, poderia ter o melhor pregador que já existiu. Se você não tem apego à palavra de Deus, você vai bocejar e vai dormir enquanto esse cara estiver pregando. Nós poderíamos chamar os músicos mais talentosos que existem para dirigir um louvor do nosso acampamento. Se você não tem apego à palavra de Deus, você vai achar a coisa mais chata e mais monótona do mundo. E é isso no acampamento que nós começamos a perceber. Você começa a perceber que não é simplesmente uma questão de adequar o intelecto à verdade de Deus. Não é uma questão simplesmente de aprender. É uma questão de se apegar. É uma questão de amar, de valorizar. E é aí que Davi está falando do coração. Davi não está falando assim: Senhor, me ensina a tua palavra. Senhor, me ensina aquilo que eu devo fazer. Porque ele sabe, ele já disse isso. Eu sei, eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço a tua lei. O que Davi pede é mais apego ao Senhor. O que Davi pede é mais amor ao Senhor, é mais devoção ao Senhor, é mais prazer na palavra do Senhor. E é só Deus que é capaz de criar isso. Não é a estrutura, não são os detalhes, as programações, mas é o Senhor que é capaz de criar esse apego. Você só é um convertido quando os seus desejos, as suas afeições estão voltados para o Senhor. Isso significa dizer que no universo onde você está, faça um exercício lógico aqui comigo. Quando você elimina as referências de racionalidade, quando você elimina as referências de verdade, de moralidade, quando você não acredita mais que é Deus que determina o que é certo e o que é errado, quem passa a determinar o que é certo e o que é errado? Luca disse: você mesmo. E aí, Luca, se você mesmo diz o que é certo e o que é errado, você acha que tem chance de você mesmo acreditar que você está errado? É a matemática mais certa do mundo, né? Se você nunca está errado, não vai ter do que se arrepender, não vai ter nada para desculpar, e quem discorda de você é que está errado. O que tem acontecido nos nossos dias hoje? Se não tem nada para se arrepender, então também não tem obrigação nenhuma a ninguém. Eu faço só o que eu quero, com quem eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém tem nada com isso. Se você é desses, o que importa sou eu, minha felicidade. Deixa eu te dizer uma coisa, você está exatamente na posição
de dizer: eu não sou convertido. Eu não creio em Deus. Eu amo a mim mesmo. Meu coração é voltado para mim. Eu faço só o que eu quero, só o que eu desejo, e eu sou um escravo. Eu não sou livre, porque eu nunca deixo de fazer isso. Eu só faço o que eu quero. Então é muito difícil seguir regras, é muito difícil concordar com as coisas, é muito difícil se dobrar à autoridade. Eu sou a minha autoridade. Eu faço apenas o que eu desejo fazer. Sabe qual é a consequência disso? É o que nós estamos colhendo aí no nosso mundo. Não posso discordar. Mas ao mesmo tempo, todos têm que concordar comigo. E aí, gente, quando duas visões de mundo diferentes colidem, quando eu que acho que é para lá e você que acha que é para cá, nós discordamos, quem está certo? Quem está errado? Quem é que tem que ceder? Quem é que tem que desistir? Quem é que tem que mudar de ideia? Quem? Aí nós criamos todas as tensões que nós temos visto. Você rotula aquilo que as outras pessoas falam com nomes, vamos dizer assim, feios, do tipo preconceito, do tipo opressão, e aí a gente condena aquela pessoa no nosso tribunal. O tribunal de Deus, gente, é um tribunal duro mesmo, mas é um tribunal que perdoa. Por isso nós podemos falar de pecado, mas ao mesmo tempo falar de uma solução. Se você está em dívida com Deus, o próprio Deus se oferece para pagá-la. Agora, se a sua sociedade está achando que você está em dívida, ela te condenou. Ou, em outras palavras, ela te cancelou. E não tem mais nada que você possa fazer. Você morreu. Tudo que você falar será desconsiderado. Você não existe mais. O tribunal de Deus ainda oferece uma oportunidade de perdão, de restauração, se você quiser criar apego. Então, deixa eu te dar uma dica. Observe o seu proceder até agora, nesses dias de acampamento. Nós temos o privilégio de estar aqui num ambiente que é preparado para você desejar a santidade. É isso que você tem feito? Você está num ambiente onde, se você abrir a Bíblia para ler, você não vai ser esquisito, você não vai ser diferente. Você tem feito isso? Você está num lugar onde você tem a oportunidade de criar amizades que vão te fortalecer. Você está fazendo isso? Assim, se você veio aqui, querido ou querida, amigo ou amiga, se você veio aqui no acampamento crente, só para levar os crentes a se desviarem do propósito deles, você não está sendo um instrumento de Deus. Você está sendo um instrumento é difícil falar o nome dele, né? Mas é isso mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Você viu como é difícil falar o nome dele? Mas ele está aí. Ele está só esperando uma oportunidade. E isso é justamente o que acontece quando nós relativizamos as coisas. Quando Davi entendeu o que ele fez, olhem as coisas que ele pede para o Senhor. Versículo 6. Eis que te agradas na verdade no íntimo. Ou seja, Davi olhou para dentro dele mesmo e falou assim: precisa mudar. Minha maneira de encarar as coisas precisa mudar. Versículo 7, ele fala assim: purifica-me com isopo. Só para você entender, isopo era uma plantinha que era característica daquela região, que ela parecia uma esponja. Então era a planta utilizada assim para limpar sujeiras, para fazer curativos. E foi isso que Davi disse: eu preciso ser puro, eu preciso ser limpo. Versículo 8 vai falar assim, ó: Senhor, devolve a alegria, devolve o júbilo. O versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados. Senhor, apaga os meus pecados. No versículo 10 ele fala: eu quero um coração puro, eu quero desejos, afeições diferentes. E aí no 11, gente, para mim é o mais lindo, mas ao mesmo tempo o mais forte: não me lances fora da tua presença. Davi entendeu o seguinte: se eu não mudar, sabe o que vai acontecer comigo? O Senhor vai me expulsar, o Senhor não vai querer mais ver a minha cara, e eu não quero isso. Se você quiser ter uma ideia do que Davi quis dizer com isso, avance lá para o dia final da história. Ontem no meu grupo de discussão eu estava falando sobre isso.
Sabe uma das cenas que a Bíblia descreve quando Jesus voltar? Uma série de pessoas barradas na porta do céu. Isso é muito interessante de pensar. Porque, tipo assim, uma pessoa que vai para o céu, ela direciona o caminho dela para lá, e quando ela chegar lá, ela se sente em casa. Mas se você não quer ir para lá, o que você vai fazer naquela fila? Aí você vai entrando, as pessoas vão entrando, de repente Jesus pega e fala assim, quem é você? Eu não conheço você. Essa cena é descrita lá em Mateus capítulo 7, por exemplo. Sabe o que é o pior de tudo, dessa visão cinzenta da vida? As pessoas acham que no final tudo vai dar certo. E quando, se existir um tribunal santo, elas serão absolvidas. E Deus vai deixá-las entrar. Jesus vai responder para elas, eu nunca conheci vocês. Então a ousadia que a gente tem é tão grande que a gente faz tudo errado, mas no final todo mundo vai para o mesmo lugar. Está tudo certo, está tudo bem. E o que a Bíblia diz para nós é o seguinte, não vai. Se você é crente, querido irmão, querida irmã, entenda uma coisa. A coisa que você mais tem medo na face da terra é ver Deus direcionando para você a mesma coisa que Ele fez para Cristo, voltando os seus olhos e abandonando. Cristo passou por isso para que eu não precisasse passar. Se você acha que a pior coisa que pode acontecer com você é você ficar sem amigos, ou é você ficar sem reputação, imagine o Criador do universo voltando os seus olhos para outro lado para não olhar para você. É disso que você deveria ter medo. E Davi teve. Ele disse, Senhor, não vira o teu rosto para mim, não me lance fora da tua presença, não me retires o teu espírito. Coisa séria. Davi entendeu que a santidade de Deus era a necessidade, a causa do arrependimento, do quebrantamento, melhor dizendo, mas também a solução. E para a gente terminar, gente, essa parte final aqui do texto fala sobre algumas coisas que Davi passou a fazer a partir do momento em que ele se viu restaurado. E uma das coisas que ele fala aqui é no versículo 15, olha só. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Então, falar sobre transformação é uma coisa que só os transformados podem. Se você já teve essa experiência com a santidade de Deus, você pode falar sobre ela, porque isso já aconteceu. Então, se às vezes você é daqueles que fala assim, eu não sei evangelizar, eu não sei o que falar, fale da tua experiência de conversão, com uma ressalva. Só pode falar de conversão quem já se converteu. Se você não tem uma experiência pessoal com a santidade de Deus, você não vai ter assunto mesmo. Você vai ser daqueles que vai falar assim, vamos lá no acampamento que é muito divertido. E o pessoal aqui de Poços sabe a raiva que eu tenho dessa palavra. Vamos lá no encontro dos adolescentes da minha igreja, porque é muito legal. Não, meu filho, permitam-me. Eu ensino os meus meninos e as minhas meninas diferente. Eu falo assim, lá na minha igreja, você vai conhecer a verdade. Eu te convido para ir lá conhecer a verdade absoluta, a palavra inerrante, que nem o pastor Eduardo falou ontem aqui. Esse é um convite bem diferente. Você é daqueles que quando vai convidar uma pessoa para ir lá na sua igreja, você espera, por exemplo, ter um palestrante bem top, ou então uma banda diferente, aí você fala, vamos lá assistir o Augusto Nicodemos, vamos lá assistir o pastor Jailson. É isso? Não, gente. Isso não é evangelizar. Evangelizar é falar o que aconteceu com você. A santidade de Deus, portanto, é o guia para o nosso quebrantamento. Você vai ensinar outras pessoas como é que você quebranta o seu coração. Aprende comigo. E isso é muito importante. Porque se às vezes você é daqueles que fala assim, mas eu não sei de nada, eu não sou exemplo para ninguém. Isso pode parecer humildade. Mas segundo esse raciocínio aqui, essa é a maior prova de que você é uma pessoa sem vergonha mesmo. Você é triste, porque você não tem o que dizer. Então, o apóstolo Paulo batia no peito e falava assim, me imitem, porque eu imito Cristo.
Aí alguém vai falar assim, não, mas era o apóstolo Paulo, né? Eu não sou o apóstolo Paulo. Não, pois é, mas por que você acha que ele escreveu isso numa carta que hoje nós estamos lendo aqui também? Porque se você está em Cristo, você tem uma convicção de que você está indo para o lugar certo. E é isso que eu creio que você precisa ser. Se as pessoas ao seu redor, lá na escola, lá na universidade, não sabem para onde você está indo, não conseguem enxergar isso, você não tem poder nenhum para poder falar qualquer coisa para elas. É preciso enxergar isso. Portanto, minha gente, o quebrantamento, a causa dele, a santidade de Deus. A solução é a santidade de Deus. O guia é a santidade de Deus. Davi vai dizer no 17, no versículo que a gente leu, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que isso significa, então, dizer para nós? Eu me posiciono dizendo que o quebrantamento vem antes do arrependimento. Porque o que é o quebrantamento? É aquele momento em que as suas defesas caem. É aquele momento onde a vontade de se justificar dá lugar à vontade de ser perdoado. Você está no lugar certo se você quiser ser perdoado. Mas para mim o que é mais lindo dessa história toda é dizer o seguinte: Davi não teria escrito esse salmo se não fosse o profetinha Natã fazer uma visitinha para ele. E a coisa mais linda da ação de Deus, gente, é essa. Os nossos pecados, como os pecados de Davi, são feitos todos às escondidas, com muitos esquemas. Sabe como é que Deus frustra os nossos esquemas? É quando Ele manda uma pessoinha conversar conosco, fazer uma pergunta simples: como é que foi o seu dia? Você nunca vai dizer assim, o meu dia foi assim, eu pequei, eu inventei um monte de coisa, um monte de história. Mas toda vez que você vê uma pessoa falando isso, você já começa a desconfiar. A gente teve alguns casos assim na nossa vida cristã. Eu já tive. Eu sou uma pessoa que gosta muito de marcar presença. Então, se eu não consigo ligar, eu mando um áudio, eu mando lá uma mensagem, pergunto, e aí, como é que tá? Como é que tá? E uma vez eu fiz isso. E as pessoas todas vieram para mim e falaram assim, pastor, o fulano lá está perguntando, por que você está mandando mensagem para ele? Eu falei, só estou mandando mensagem, não sei de nada não. Mas você percebeu a preocupação que tem? Então, é isso que eu queria que você soubesse. A exortação tem um papel fundamental para o quebrantamento. Se você acha que o quebrantamento vai acontecer como uma resposta a um sermão, eu quero dizer para você que o sermão tem a sua utilidade como edificação para todo mundo. Mas o que dá resultado mesmo é exortação. Você pode pensar assim, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou líder. Não é mesmo. Mas você é um enviado de Deus para abençoar o seu povo, para abençoar os seus irmãos. E é isso que eu espero que você faça. Toda a história de quebrantamento de Davi não teria acontecido se não fosse Natã. Então, nessa história, você pode olhar e pode dizer assim, esse é o meu papel? É isso que eu quero ser? O profeta Natã? Eu não sou um fiscal da vida alheia, mas eu sou um irmão amoroso, que sempre vai zelar por aqueles que são meus. Por isso, querido jovem, querido adolescente, seus líderes estão aqui para fazer esse papel de exortação. Mas eu queria que você soubesse que você também tem essa autoridade, dada por Deus. Você também pode fazer isso. E às vezes você fica pensando, como eu também pensava, mas pastor, o que pode acontecer se eu for lá? Uma coisa eu te digo, se você não for, não vai acontecer nada. Mas se você for, uma história excelente de quebrantamento pode acontecer. E é isso que eu desafio você a fazer. Começando aqui, agora. Seja um instrumento de Deus na vida dos seus amigos. E, gente, quando o nosso universo ao redor, cinzento, perceber como que nós tratamos o pecado aqui dentro, eles vão chegar à conclusão de que tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. E é isso que eu quero.
Se você resumir o seu feriado para os seus amigos da escola ou da universidade, lá depois que acabar o acampamento, você for embora, e eles te perguntarem assim, como é que foi teu feriado? Você fala assim, nossa, cara, foi ótimo, eu viajei e me diverti muito. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Agora, se você for e falar assim, eu tive uma experiência com Deus, eu vi a santidade de Deus, eu fui transformado. Você se posiciona de um jeito diferente. Você trabalha em favor do quebrantamento. Não desperdice esse poder que Deus te deu. E que assim como Davi, você possa dizer assim, Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Providencialmente, nossos irmãos da banda Figueira têm uma música baseada nesse salmo, olha que beleza. Então eu vou convidá-los para vir aqui e eles vão tocar essa música. Enquanto eles tocam essa música, eu quero convidar você a fazer o seguinte. Numa atitude assim de muita fé e esperança, eu queria que você... eu sei que é uma música que a gente não conhece, que a gente vai aprender ainda, a letra vai estar ali, mas eu queria que você fizesse uma coisa muito especial agora. Nós estamos aqui como irmãos de outras comunidades, de outras cidades, e em comparação ao ano passado, eu acho que a gente já está até mais junto e mais misturado, isso é uma bênção. Então eu queria que nós fizéssemos o seguinte, enquanto eles tocam a música, eu queria que você reservasse aí o seu coração para fazer duas coisas. Primeiro, você vai orar e vai colocar diante de Deus um nome assim, que está aqui, que você entende que o Senhor pode fazer algo em favor dele. Alguém que você sabe, talvez não esteja muito firme na fé, talvez lhe falte um pouquinho de convicção, talvez ele esteja aqui mais pelas outras coisas, e você vai orar e vai dizer assim, Senhor, é ele, é ela. O Senhor tem que fazer alguma coisa. E depois que você fizer isso, enquanto a música estiver rolando, enquanto a música estiver acontecendo, você vai levantar e você vai até onde ela está e você vai dar um abraço nela e vai dizer assim, eu orei por você. Eu senti que eu devia orar por você. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. E eu quero que você aproveite esse acampamento. Seja instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus irmãos, da sua igreja, das outras igrejas. Enquanto a música estiver rolando, a gente faz isso e depois nós vamos orar.